Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach e eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com e, como vocês bem sabem, lá é a nossa casa, é a casa da família Hoje Eu Me Sinto, vocês encontram todo o meu material por lá. Bom, queridos e queridas, hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar do queridinho, do meu queridinho e do queridinho, pelo menos do pessoal aqui do Canadá, o meu queridinho spray de ambiente. Na verdade, eu vou explicar, ele é o harmonizador de ambiente, né? A gente conhece por aí como floral em spray, harmonizador, cheirinho que a gente coloca na casa e nos ambientes. Então, hoje eu resolvi explicar um pouquinho mais para vocês desse produto que a gente encontra em várias farmácias, que a gente encontra de várias maneiras, com vários produtos diferentes. Eu vou explicar aqui o meu harmonizador, o meu floral de ambiente, como que eu preparo, como que eu faço e a gente encontra uma variedade enorme dessa poçãozinha mágica aqui e com certeza a ajuda é sempre válida. Mas vou explicar aqui um pouquinho para vocês como que eu preparo. Bom, como vocês já conhecem, né, no meu site tem tudo explicadinho de como eu faço a preparação dos florais para os meus pacientes que moram aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Eu já expliquei nos vídeos, né, que eu apresento como que funciona o tratamento e nos outros vídeos que eu falo sobre os florais de Bach. Não tem como, gente, eu enviar os florais para outros países, né? Por conta de leis, por conta do valor do correio também, não é acessível, não vale a pena. Então, eu faço a preparação dos florais tanto em gotas, né, do tratamento específico de cada um dos meus pacientes, sou eu mesma que preparo para os meus pacientes aqui do Canadá e dos Estados Unidos. E o spray de ambiente eu também preparo para eles. Os meus alunos de meditação adoram o spray de ambiente. Enfim, para que serve, Adriana, esse harmonizador de ambiente? Bom, a historinha mais famosa é uma que eu já contei em alguns vídeos para vocês de quando eu era professora. Quem aqui é professor? Quem aqui é educador? Ou quem aqui já frequentou uma sala de aula? Imagino que todos vocês, né? Vocês sabem que é um ambiente que existe todo tipo de energia. Por quê, né? Porque tem muitas pessoas lá dentro e, né, nem sempre a energia individual de cada um, ela é afinada, digamos assim. Então, o que que o harmonizador de ambiente ele faz? Ele harmoniza o ambiente. Então, tem muita gente que fala, ah, Adriana, mas esse trocinho aí faz tanta diferença assim? Faz. Faz porque antes mesmo de eu ser terapeuta, eu já usava como professora, quando eu fazia o tratamento, quando eu era paciente de florais de Bach e eu trabalhava apenas na área da educação, a minha terapeuta recomendou há muitos e muitos anos atrás, e depois que eu levei isso para a sala de aula, gente, nunca mais na minha vida eu dei aula sem o meu querido spray de ambiente. Então, eu era professora de informática, eu dava aula desde a educação infantil até os maiores, até o ensino médio. Então, eu convivia com todo tipo de atrito da área educacional que vocês possam imaginar. Tanto dos pititicos, né, que não conseguem prestar atenção, judiação, porque, né, eles nem foram feitos para ficar lá sentadinhos em sala de aula, mas isso daria mais uns 10 outros vídeos. Mas, enfim, tanto para os pequenininhos, quanto para os, né, do ensino fundamental 1 também, que são bem sapequinhas, e para o ensino médio, né, os maiores que estão naquela fase que querem ser mandões como adultos, mas ao mesmo tempo têm atitudes de criança, o que é normal, né, para qualquer adolescente. Para nós, professores, gente, é muito difícil lidar com isso o tempo todo. Todo mundo acha que um bom professor tem que chegar na sala de aula e saber bonitinho como prender a atenção dos alunos. É bonito para quem nunca deu aula na vida, né? E acredita que é fácil assim, mas vocês sabem, os educadores sabem que não é. Mas enfim, o spray de ambiente, o harmonizador de ambiente, ele tem o poder de equilibrar as energias presentes naquele local. Por isso que ele é tão eficaz. Muita gente fica com medo de colocar esse spray e todo mundo ficar muito apático. Ou
Outras pessoas pensam o contrário, pensam que quando a gente coloca o spray, se todo mundo tá meio down, vai ficar com uma energia de muita euforia e todo mundo vai tocar o terror. Então, não, gente, o harmonizador de ambiente, esse que eu tô explicando aqui para vocês, é claro que existem 1 bilhão de outros tipos de sprays de ambiente, mas o harmonizador, ele serve, obviamente, como o nome já diz, para harmonizar. Então, a primeira historinha que eu conto, eu gosto muito de contar essa história porque ela era extremamente importante, ela era, né, presente no meu dia a dia, e eu comecei a confiar no harmonizador de ambiente antes mesmo de ser terapeuta. Então, como leiga, eu espirrava aquele negocinho lá, aqueles florais na minha sala de aula e, meu Deus do céu, eu preparava o ambiente, eu espirrava um pouquinho antes dos alunos entrarem, e espirrava um pouquinho depois, eles falavam, nossa, Pro, o que que é isso? É o cheirinho pra gente ficar tranquilinho aqui na sala de aula. E era nítida a diferença quando eu não usava. Então, não se preocupem, que isso daqui não é pra dopar ninguém, não dopa crianças, não faz mal para ninguém, porque são obviamente produtos extremamente naturais, com nenhum efeito colateral e nenhum tipo de componente nocivo. Então pode usar com criança, com bichinho, com idoso, com quem vocês quiserem, que só traz benefícios e ele harmoniza. Por isso que ele causa essa diferença tão gritante e por isso que a gente não precisa ficar com esse medo, nossa, mas as pessoas vão se transformar. Não, elas vão se equilibrar, elas vão se sentir bem, elas vão ter dentro de cada uma delas a essência ativada, o bem-estar ativado. E quem não quer se sentir, né, com o bem-estar ativado? Então, para quem quiser experimentar em sala de aula, eu tenho muitas amigas educadoras que usam e falam, Adriana, eu não entro em sala de aula sem o meu spray de ambiente de jeito nenhum, realmente faz toda a diferença. Mas Adriana, só serve então para sala de aula? Não, serve para qualquer situação. Outros exemplos, no seu escritório, no seu local de trabalho, independente de que tamanho que seja, independente de quantas pessoas existam lá, independente de crença, porque, né, só relembrando o óbvio, o floral não tem absolutamente nada a ver com crença e religião. Então, qualquer ambiente de trabalho, ou que seja extremamente estressante, ou que seja extremamente depressivo, o harmonizador vai colocar no ambiente o componente necessário para que aquele local entre em equilíbrio. Então, se está todo mundo muito para baixo, com preguiça, sem vontade de trabalhar, ele vai fazer o quê? Ele vai harmonizar, acelerando a produtividade, o bem-estar, a alegria nas pessoas. Se for o oposto, se as pessoas daquele ambiente estiverem muito irritadas, muito estressadas, querendo matar todo mundo, ufa, vai dar uma acalmada. A paz nas pessoas vai ser ativada e cada uma, de acordo com a sua personalidade, vai começar a sentir uma vontadezinha de ficar em paz e ficar em equilíbrio. Onde mais que a gente pode usar? Qualquer local, como eu disse, mas no celular. Sim, no celular. Você pode usar na sua casa. A minha casa tem até cheiro de capim de limão de tanto que eu coloco esse spray aqui, porque eu uso para várias coisas. Obviamente eu uso para harmonizar o meu lar, para que as energias fiquem o máximo tranquilinhas possível. Eu uso muito no meu escritório que fica dentro da minha casa, porque eu trabalho online, mas eu trabalho com energias diversas o dia todo, as energias dos meus pacientes, as energias dos meus leitores, de todas as trocas que eu tenho. Então, primeiro, eu uso para me equilibrar, para que eu possa, né, através dos vídeos, através dos atendimentos e dos textos, ter uma energia em equilíbrio para oferecer para vocês. Já pensou se eu venho aqui toda doida, eufórica, estressada, com um monte de problema e já vou gravar vídeo para vocês? Eu não ia causar uma boa energia. Então, óbvio que eu preciso ter essa preocupação inicial comigo, para que eu possa enviar uma boa energia para vocês e para que a troca seja digna. Então, eu preparo o meu ambiente, preparo as minhas outras proteções energéticas para que a gente tenha essa troca gostosa. Mas o harmonizador de ambiente para o nosso lar, eu acho que assim como fazer comida e limpar a casa, usar um harmonizador de ambiente no nosso lar deveria ser recomendação número 1. Adriana, o que que tem de componente nesse harmonizador que você usa? Bom, no harmonizador que eu preparo para mim, para as pessoas, de um modo geral. Claro que a gente pode criar, assim como o floral, né? Ele pode ser feito de maneira individual, pode não, né? Deve ser feito
de maneira individual para cada paciente, em cada tratamento, a cada mês do tratamento, o spray de ambiente ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser esse harmonizador, que eu falei para vocês e vou dar a receitinha aqui agora, e ele pode ser também um harmonizador específico para aquela pessoa. Então, se naquela casa, naquela escola, naquele escritório existem energias específicas que precisam ser cuidadas, a gente pode usar um óleo essencial específico para aquilo e mais um composto de florais de Bach específico, com uma fórmula específica para tratar aquela questão. Mas, claro que, né, precisaria de um bom estudo de caso para a gente avaliar como num tratamento individual para poder fazer esse composto direitinho. Mas a parte boa é que dá pra gente fazer um harmonizador geral que vá servir para tudo isso que eu expliquei para vocês. O que que eu coloco que dá muito resultado, que é o que eu sinto que mais faz a diferença para qualquer tipo de situação. Eu misturo aqui num vidrinho e, gente, a receitinha que eu tô dando, que tá aqui embaixo na caixinha de informação aqui do vídeo, tá explicado direitinho como que vocês podem fazer. Se você estiver assistindo no meu site, tem o texto também explicando para você como preparar o seu. Então, você precisa de um vidrinho, pode ser como esse, eu tô bem aqui na luz, né? Acho que vocês não estão conseguindo ver direito. Então, é um vidrinho aqui com um borrifador. Nossa senhora, eu estou muito clara, então vamos lá. É um vidrinho normal, gente, que a gente usa para borrifar. Pode ser pequenininho assim. Ai, Adriana, mas eu tenho só aqueles borrifador de planta aqui na minha casa, serve? Claro que serve. Qualquer vidrinho ou de plástico mesmo, tanto faz. Qualquer frasco que tenha spray, você pode usar para fazer o seu harmonizador de ambiente. O que que eu coloco? Eu encho ele de água até aqui mais ou menos, ou até a boca, porque você vai usar poucas coisas depois. Então, eu encho ele com água, coloco 5 gotinhas do Floral Rescue, que é o componente floral do Dr. Bach, que eu já expliquei para vocês várias outras vezes, que ele é um calmante natural, ele harmoniza a gente em qualquer situação de choque que a gente esteja passando, que seja um estresse pós-traumático, que seja um estresse antes de passar por alguma situação difícil. O Rescue serve para trazer a gente de volta para o nosso equilíbrio. Só que além do Rescue, eu também uso o Floral Walnut. O Floral Walnut, ele ajuda a gente a se adaptar, a equilibrar, a trazer de volta aquelas situações que estão fora de equilíbrio, que a gente está com dificuldade de se adaptar. O walnut, ele ajuda a gente a, entender que tá tudo bem, conseguir se adaptar numa tranquilidade. Então, o Rescue mais o floral, o walnut, são maravilhosos para harmonizar qualquer tipo de energia em qualquer tipo de ambiente. Então, enche o seu vidrinho de água, coloca 5 gotinhas do Rescue, 5 gotinhas do walnut e escolha um óleo essencial da sua preferência. Claro que se você é especialista em óleos essenciais, dá uma olhadinha, vê qual que você usa, né? Qual que você prefere de acordo com aquilo que você está necessitando, mas no harmonizador, o geral que eu uso aqui, ou eu coloco óleo essencial de lavanda, que a lavanda ela é, além de proteger a gente contra energias nocivas, ela também ajuda a harmonizar e tranquilizar o ambiente. Então, óleo essencial de lavanda é o pedido número 1. Eu sou um pouquinho, muito apaixonada pelo óleo essencial de capim-limão. E ele tem um cheirinho muito gostoso, né? Erva cidreira, aquele cheirinho de chá, aquele cheirinho de casa, de fazenda. Então eu gosto muito desse cheirinho. Eu prefiro usar capim-limão, mas esse é o meu gosto preferencial. Ai, Adriana, eu adoro cheirinho de camomila. Use camomila no seu. Ai, eu gosto de cheirinho de, sei lá, de canela. Eu gosto de um cheirinho mais picante. Ótimo, use óleo essencial de canela. Coloca o óleo essencial que você quiser. Outra coisa que eu gosto bastante, digamos assim, um óleo para um harmonizador de ambiente para você marcar território, digamos assim. Se você se mudou, se você está numa nova casa e você está lá se adaptando, não está se sentindo muito confortável naquele ambiente, você pode colocar uma gotinha do seu perfume. Gente, é uma
gotinha, não, pelo amor de Deus, não vai me colocar mais do que isso. E outra, toma cuidado, se você for usar esse tipo de composto no seu spray de ambiente, aqui é a Adriana já viajando na maionese, tá, gente? Isso daqui não, você não encontra em farmácia com o seu perfume, obviamente. Mas eu sinto que faz uma boa diferença para as pessoas que estão lá precisando se sentir confortáveis, precisando se sentir mais em casa, que seja em casa ou num outro ambiente público, colocar uma gotinha só do seu perfume. Por quê? Porque aí é o seu cheirinho, você vai se sentir mais em casa, mas óbvio que aí você precisa ter um cuidado mais especial. Por quê? Eu sou um exemplo de pessoa que é alérgica a perfumes fortes. Então, se você coloca um harmonizador de ambiente, vai lá no seu trabalho, espirra por tudo quanto é lado e tem gente alérgica, óbvio que não vai ser legal, né, gente? Então, de preferência, para usar na sua casa, para usar num local que você sabe que as pessoas não vão se incomodar com aquele cheirinho e, óbvio, como eu disse, uma gotinha, porque o óleo essencial, ele é natural, ele não vai causar nenhum problema. Agora, o perfume, ele pode, né, ficar muito forte, então uma gotinha num potinho lá já tá mais do que bem-vindo e vai deixar o cheirinho numa medida gostosa que vai beneficiar todo mundo. Então, essa é a minha dica. Uma outra coisa que às vezes eu potencializo para pessoas, terapeutas e outros profissionais, ou pessoas que percebem que o ambiente da casa está um pouquinho mais pesadinho e querem fazer uma limpeza de ambiente, no seu harmonizador você pode colocar um punhadinho de sal grosso. Eu faço isso às vezes quando eu preciso fazer limpeza ou quando eu preparo esse floralzinho para pessoas que precisam trabalhar com limpeza energética. Você faz a sua formulazinha, água, Rescue, Walnut, um óleo essencial. No caso da limpeza, gente, é mais interessante que vocês usem o óleo essencial de lavanda, porque a lavanda protege e limpa, tá? Então, óleo essencial de lavanda e um punhadinho pequenininho, claro, né, equivalente ao tamanho do seu potinho, um pouquinho de sal grosso. Ele vai ajudar imensamente a eliminar todos os tipos de impurezas, né? Energéticas, espirituais, o que quer que você acredite, do ambiente que você tá. E aí é claro que você dá o seu toque especial, né? Se quiser, faça uma oração ou um mantra, qualquer coisa que você sinta no seu coração que vá ajudar nessa harmonização. Então, se você está aqui no Canadá, se você está nos Estados Unidos, se você é ou não meu paciente, não tem problema. Se você quiser, é só encomendar comigo, eu envio para você com todo o meu amor o seu spray de ambiente. Mas se você quiser tentar fazer o seu, gente, tá aqui a receita. É algo extremamente simples que qualquer um de nós pode fazer em casa e eu recomendo muito que todos nós tenhamos em casa o nosso sprayzinho de ambiente. Se você trabalha fora de casa, e se não for, né, se de uma forma discreta, porque, né, a gente nunca sabe dependendo do ambiente de trabalho, tenha o seu amiguinho querido no ambiente de trabalho também, para que você possa proteger a sua energia e que, obviamente, todas as pessoas que estiverem ao seu redor, elas vão ser beneficiadas junto com isso. Adriana, e esses de farmácia que a gente encontra prontos? Gente, é como eu disse, existem 1 bilhão de tipos diferentes de spray de ambiente. Não teria como, né, eu colocar no vídeo tudo, porque primeiro que eu não conheço todos, segundo que não teria como listar todos os tipos, né, de spray de ambiente que existem por aí. O que eu recomendo? Se você for numa farmácia, se você for numa loja de produtos naturais e você vê lá vendendo spray de ambiente, harmonizador de ambiente, chama um profissional responsável e conversa com ele, que seja o farmacêutico ou que seja a pessoa lá que é responsável, que conhece bem dos produtos. Presta atenção na pessoa que vocês vão conversar, tá, gente? Muitas pessoas me perguntam, Adriana, mas como que eu vou confiar, né, se a farmácia faz direitinho? Queridos e queridas, a gente parte do princípio que as pessoas estão trabalhando com algo que elas conhecem. Então, a tendência é a gente confiar nas pessoas, né? Que se a gente já vai desconfiando em tudo, a gente já tá criando uma energia que aquele troço não vai ser bom. Então, vá com a sua energia de amorosidade, vá com a sua energia de confiança e, na dúvida, chama o profissional expert naquilo que vai poder te dar realmente informações de como que é o produto, para que que o produto serve. Se você sentir confiança, se você sentir no seu coração, é um produtinho pronto, mas qual é o problema, né? É um composto de florais ou é um composto de óleos essenciais que tem tudo para harmonizar o meu ambiente.
compre. Se ele está prontinho e se ele tem tudo que você precisa, vai te ajudar do mesmo jeito. Agora, se você quiser fazer o seu, se você confia mais na sua intuição, no seu jeitinho, essas são as minhas dicas, o que eu uso no meu harmonizador de ambiente. Fique à vontade para seguir a sua intuição, para seguir a sua sabedoria. Vai estudar sobre os florais, vai estudar sobre os óleos essenciais. É só colocar no Google, você acha tudo, várias apostilas online disponíveis, gratuitas, sobre o índice não, né? O dicionário dos óleos essenciais. No meu site, hojeeumesinto.com, tem todas as descrições dos florais. Se você quiser inventar o seu, eu sempre sugiro que você não passe de 6 essências no seu potinho, porque senão fica muita essência e aí o floral perde o foco e, obviamente, perde o efeito também. Então, é isso, meus queridos. Essa é a minha dica do meu querido spray de ambiente que eu não fico sem. Meus alunos de meditação, meus pacientes, ninguém, praticamente ninguém da família Hoje Eu Me Sinto fica sem o seu spray harmonizador de ambiente. Quando a gente tenta viver, né, num ambiente gostoso, aqui está no processo de autoconhecimento e a gente cuida da gente, é muito gostoso, mas às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não têm essa mesma percepção. E elas não são obrigadas a ter, né? Cada um de nós tem o seu próprio tempo, tem as suas preferências, tem os seus gostos e tem o seu jeitinho de fazer as coisas. É como eu falo para muitas pessoas que vêm até mim falando: Adriana, eu tô aqui me dedicando tanto ao meu processo de autoconhecimento e o meu marido só quer saber de jogar futebol. Que bom, se ele tá feliz jogando futebol, ele tá fazendo o despertar dele jogando futebol. Não se preocupem, cada um trabalhe o seu melhor de acordo com seus próprios gostos. Então, ler um monte de livro de autoajuda, fazer terapia, não necessariamente significa que você é uma pessoa que está no caminho da evolução. Quantas e quantas pessoas ficam, né, trancadas na igreja, sabe lá Deus quantos dias por semana, e saem de lá falando mal de todo mundo. Então, caminhos específicos não querem dizer muita coisa. Agora, o nosso coração, a nossa intenção, a nossa empatia querem dizer muito mais. Então, para isso que serve o harmonizador de ambiente, para que a gente estenda esse cuidado que a gente tem conosco, com o ambiente e as pessoas que estão lá naquele ambiente trocando energia com a gente. Esse spray não vai fazer mal para ninguém, não vai invadir o livre-arbítrio de ninguém, porque ele simplesmente vai harmonizar, vai equilibrar a energia daquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem um monte de coisa lá que ela não entende ainda, o harmonizador só vai dar paz para ela, não vai provocar, não vai dar catarse, não vai dar nenhum efeito nocivo que faça mal para ninguém. Então, pode ficar tranquilo, pode usar tranquilamente que você está contribuindo para o seu bem-estar e para o bem-estar de todos à sua volta, sem querer convencer ninguém, com a intenção de equilibrar para o bem maior de todos nós. Então é isso, queridos. Qualquer dúvida é só me escrever, contato@hojeeumesinto.com. Muita gente me escreve aqui nos comentários: Adriana, como que eu me comunico com você? Gente, é só entrar no meu site que lá tem todas as informações. Hojeeumesinto.com. Lá tem acesso ao meu e-mail, tem acesso aos meus textos, vídeos, Facebook, Twitter, Instagram, tudo que vocês quiserem. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram, só dá um joinha aqui, se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito. Se você tiver dicas, sugestões, dúvidas, depoimentos, me escreve que eu vou ficar muito, muito, muito feliz em receber notícias suas. Então é isso, queridos. Até o próximo. Um beijo e um lindo dia para você.